Como se aproximar de Deus de verdade, mesmo se você está fraco na fé. Capítulo 1. Não é tarde para você. Deus ainda te quer perto. Existe um coração que talvez esteja lendo ou ouvindo isso com a alma cansada. Cansado de tentar ser santo, de tentar consertar aquilo que você mesmo sente que está longe demais. Cansado de cultos, orações, leituras compulsórias que não mudam nada por dentro. Cansado de ouvir sobre graça, mas sentir culpa, sobre perdão, mas pesar. E talvez até com vergonha de voltar. Mas aqui está o primeiro passo. Não é tarde. Deus ainda te quer perto. Você pode sentir que falhou demais, que errou demais, que tem uma longa lista de coisas que te separam dele. Mas isso não importa. Deus está dizendo agora. O amor dele é maior que a sua história. Ele não se impressiona com o tempo que você ficou distante. Ele se impressiona com o ponto onde você decidiu voltar. Não importa como se chegou até aqui. Ele quer saber como vai andar daqui para frente. E ele está pronto para aparecer com você chorando no chão de um quarto escuro. Pronto para curar o que você pensou que já era irreparável. Pronto para restaurar a comunhão que foi ferida. A culpa é um ferimento espiritual que carrega peso. Mas culpar-se não resolve, impede. Enquanto você vive sob o peso da culpa, fica preso no passado. Anda em círculos tentando provar que melhorou. Vai à igreja esperando que isso pague o erro. Lê a Bíblia esperando que aquilo compense. Ora esperando que Deus te veja chorar e te aceite. Mas, se você quer um milagre hoje, comece com o arrependimento confessado. Diga a Deus como está. Abra o coração. Pai, eu falhei, eu me enganei, eu me arrependo agora. A simples atitude de virar o rosto de Deus e olhar para Ele com sinceridade já cura. E Deus vê isso, não por performance, mas por verdade. Deus quer te encontrar onde você está. Mesmo que você esteja escondido atrás de máscaras espirituais, de justificativas ou de teorias religiosas. Ele sabe cada desculpa interna que você criou para se afastar. Cada vez que você racionalizou o pecado em nome de fraqueza. Cada vez que você acha que não merece, mas continua se esforçando. Ele quer te alcançar. Não com castigo, mas com graça, com amor, com a voz que sussurra. Vem mais perto. Estou aqui. Não foi o fim. Muitos pensam que o que aconteceu com Davi ou com Pedro os desqualificou para sempre. Mas não é assim que Deus vê. Ele olha o arrependimento, olha a mão levantada, olha o coração que se arrepende e diz: este ainda sou eu. E quando ele restaurou Pedro, não foi para que ele fosse ministério. Foi para que ele fosse presença e graça que salvava. E quando ele restaurou Davi, não foi por agrado, foi por remissão. Ele restaurou pessoas imperfeitas para serem usados como fósforos da glória dele. E aqui está algo espiritual poderoso. Quanto mais você admite que errou, mais você demonstra que precisa dele. O erro pode ser um portal para a graça, se você entrar pela porta da humildade. Ao reconhecer sua fraqueza, você abre espaço para a força de Deus se manifestar. Ao admitir que você não consegue mais, você permite que Ele seja forte por você. É nesse lugar que muitos experimentam o encontro que esperavam. Um Deus que não rejeita, mas recolhe, que não exige, mas transforma. Você pode achar que já passou do ponto de ser usado, mas Deus não conta os minutos que você perdeu. Ele conta os segundos em que você se deixa encontrar. Ele vê quando você levanta os olhos. Ele vê quando você diz pela primeira vez em muito tempo: Pai, me ajuda a recomeçar. E Ele expõe no céu uma bandeira de relevo e declara: este está voltando. Porque a reconciliação não se mede pelos erros do passado, mas pela coragem de voltar. Sim, haverá consequências. Sim, talvez você tenha que reconstruir. Mas isso não é humilhação, é purificação. É Deus reiniciando um recomeço. É Ele colocando você de novo no caminho. E daqui para frente, a jornada é de deleite com Ele, não mais de correria para compensar. Amar a presença dEle. Reconhecer a graça de ser restaurado.
Viver com leveza de quem já está livre para recomeçar, não de quem tenta compensar o que errou. Então hoje, respire profundo. Dobre os joelhos. Feche os olhos. E diga: Pai, eu não entendo por que insististe em me buscar, mas hoje quero apenas me entregar, não para fazer algo, mas para ser. E fique um tempo ali, sem expectativa de sinais, sem pressão para sentir algo, apenas com a decisão no coração de reinstalar sua comunhão. Porque quando você decide isso, o céu começa a conspirar. A partir de hoje, você não está carregando seu passado, você está carregando sua verdade. Você não está correndo atrás de bênçãos. Você está andando com aquele que assegura. Você não está tentando ser algo que não é. Você está se permitindo ser quem Deus vê, um filho amado, restaurado, pronto para andar com Ele de verdade. Não é tarde para você. Ainda nada levou mais longe do que Ele pode alcançar. Ainda não está tarde para uma virada. Ainda há chance de colo, de perdão, de recomeço. Ele te quer por inteiro, não por função. Ele ainda quer falar com você e quer te ouvir caminhar com o coração leve, firme e sedento. Capítulo 2. O primeiro passo é ser real com Deus. Talvez uma das maiores mentiras que nos contaram sobre Deus foi essa: que Ele só responde quando estamos espiritualmente bem, que só escuta quando a oração é bonita, que só age quando usamos as palavras certas, que só se agrada se falamos como religiosos e nos portamos como santos. Essa é uma das grandes armadilhas que afastam pessoas da presença de Deus. Achar que precisam fingir algo para se conectar com o Criador. Mas a verdade é o oposto. O caminho de volta para Deus não começa com performance, não começa com aparência, não começa com frases prontas ou versículos decorados. O primeiro passo sempre foi, e sempre será, ser real. Deus ama a sinceridade. Deus habita na verdade. Ele não se impressiona com máscaras, e muito menos se ofende com confissões sinceras. Ele não se assusta com a sua bagunça. Não recua diante da sua vergonha. Não espera que você resolva tudo antes de chegar até Ele. Pelo contrário, Ele só pode transformar o que você tem coragem de expor. É por isso que tantas orações não passam do teto, porque são orações performáticas, feitas para parecerem espirituais, mas sem conexão verdadeira. São falas que imitam outras orações que tentam tocar Deus pela forma e não pelo coração. Mas a oração que realmente move o céu é aquela que rasga a alma, que abre tudo, que chega e diz: Senhor, eu não sei nem como falar, mas eu estou aqui. Me ajuda. Foi assim com Ana, mãe de Samuel. Sua oração era tão verdadeira que nem saía pela boca. Era gemido, era dor, era lágrima. E Deus ouviu, porque a oração dela não era para impressionar o sacerdote, era para tocar o Pai. Foi assim com Davi, que orava dizendo: Senhor, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Ele não pedia bênçãos decoradas, pedia exame de coração. Foi assim com o publicano que orou, batendo no peito e dizendo: Tem misericórdia de mim, pecador. Esse voltou justificado. Sabe o que todos esses tinham em comum? Eles foram reais. Não tentaram ser mais do que eram. Não esconderam suas feridas. Não mascararam seu interior. E é aí que Deus age. Porque Deus não age sobre personagens. Ele age sobre pessoas. Ele não transforma máscaras. Ele cura o que está por trás delas. Se você quer recomeçar com Deus, não tente ser espiritual no início. Tente ser verdadeiro. Se você está cansado, diga isso. Se está em pecado, confesse. Se está com raiva, fale. Se está confuso, abra o coração. Deus aguenta ouvir. Ele já sabe tudo, mas quer te ouvir dizer, porque há cura em colocar para fora, há redenção em confessar sem vergonha, há renascimento em se apresentar diante de Deus como você está, e não como gostaria de estar. Essa é a base da reconexão. Oração sem máscaras. E isso não precisa de palavras bonitas. Precisa de palavras honestas. Deus não quer poesia, quer presença. Ele não quer perfeição de fala, quer entrega do coração. E quando Ele vê essa entrega,
mesmo que tímida, mesmo que suja, mesmo que pequena, ele se aproxima. Porque o coração contrito, Deus jamais despreza. É nessa sinceridade que a intimidade começa a ser restaurada. Quando você para de fingir, o relacionamento começa de verdade, e a fé que parecia fraca começa a se fortalecer. Porque agora não é mais você tentando sustentar uma imagem espiritual, é você aprendendo a caminhar com aquele que ama o seu interior. E não se engane, isso não é só para novos convertidos. Mesmo quem está há anos na fé pode se perder atrás de rotinas vazias. Pode estar orando por hábito, mas sem verdade. Pode estar lendo a Bíblia, mas sem ouvir Deus. Pode estar indo à igreja, mas com o coração longe. E o chamado de Deus para todos nós é o mesmo. Volta para mim com o coração inteiro, não com frases prontas, com sinceridade. Então hoje, faça isso. Vá para um lugar sozinho. Fale com Deus como se estivesse conversando com o melhor amigo, ou com o único amigo que ainda não te abandonou. Fale como alguém que cansou de esconder, como alguém que precisa de socorro, e diga tudo, sem filtro, sem disfarce. Porque ali, nesse lugar de verdade, Deus responde. Ele responde com paz, com direção, com toque, com renovação. Ele responde porque encontrou fé verdadeira, mesmo que pequena, mesmo que fraca, mas verdadeira. E é com essa fé que o recomeço começa. Capítulo 3. Como lidar com a culpa espiritual e voltar a crer na graça. A culpa espiritual é uma prisão silenciosa. Às vezes, ela não grita, não se mostra, não aparece nas suas palavras, mas se esconde nas atitudes, na distância, na evitação, na tentativa de se esconder de Deus mesmo orando. É aquela voz interna que diz: você não pode chegar tão perto. Ou, Deus não vai te usar mais. Ou ainda, você já passou dos limites da misericórdia. Essas vozes não são de Deus. E o primeiro passo para vencê-las é reconhecê-las como mentira. A culpa não é o mesmo que arrependimento. Essa é uma confusão comum. Muita gente acha que sentir culpa é sinal de que está se arrependendo. Mas não é. O arrependimento vem de Deus e sempre conduz ao recomeço. Já a culpa vem como acusação e sempre paralisa. O arrependimento diz: você errou, mas pode mudar. A culpa diz: você errou e agora não tem mais jeito. O arrependimento te leva de volta para os braços do Pai. A culpa te afasta, e tudo que te afasta da presença de Deus não vem dele. Deus não trabalha com condenação, ele trabalha com transformação. O Espírito Santo não foi enviado para te esmagar, mas para te convencer do pecado e, imediatamente, apontar para o caminho da graça. A voz de Deus corrige com amor, não com acusação. A voz do Pai sempre diz: volta, eu ainda te amo, eu ainda te quero. E se a voz que você está ouvindo te empurra para longe, te faz se esconder, te faz se sentir lixo espiritual, essa voz não é de Deus. A culpa espiritual é alimentada por obras mortas. Você erra, se sente mal, e então tenta fazer algo para apagar o erro. Começa a ler mais a Bíblia, orar mais, servir mais, não por amor, mas por medo. Cria uma espiritualidade que gira em torno da sua tentativa de se sentir digno, mas isso só aumenta o peso. Porque no fundo, você nunca sente que fez o suficiente. Sempre se cobra mais, sempre se acusa mais, e vive num ciclo sem fim de esforço e fracasso. Um ciclo que Deus nunca planejou para você. A graça não é alívio barato, mas também não é peso disfarçado. Ela é real, poderosa, suficiente. Ela diz: sim, você pecou, mas eu paguei. Sim, você caiu, mas eu levanto. Ela te limpa, te redireciona e, acima de tudo, te reposiciona como filho. Porque o pecado pode te fazer se sentir um estranho, mas a graça te lembra que você nunca deixou de ser filho. Se você quiser vencer a culpa, precisa crer na graça. E crer na graça exige humildade, porque a graça diz que não depende de você, que não é sobre o quanto você se esforça, mas sobre o quanto você se rende. E para muita gente, isso é difícil.
porque o orgulho espiritual quer fazer por merecer, mas o quebrantamento verdadeiro reconhece: eu não consigo, mas Ele já fez. A libertação da culpa começa com a decisão de parar de tentar se justificar, de parar de se punir, de parar de se sabotar espiritualmente e começar a dizer: Senhor, eu creio que o teu perdão é maior que o meu erro. E ainda que essa fé seja pequena, frágil, hesitante, se for sincera, ela é suficiente para ativar o milagre da graça. Você não precisa sentir a graça para ser perdoado. Precisa crer. A fé vem antes da emoção. O perdão é liberado no momento em que há confissão verdadeira e arrependimento. E a partir daí, o Espírito Santo começa a curar sua alma da culpa. Começa a te mostrar que o que te prendia já foi vencido. Começa a tirar os pesos que você mesmo se impôs. Começa a restaurar sua confiança, sua liberdade, sua identidade. Talvez você precise escrever isso. Deus já me perdoou. Eu não vou mais carregar o que Ele já lavou. Talvez você precise declarar isso em voz alta todos os dias, até que sua mente se alinhe com a verdade. Porque às vezes a culpa permanece não porque Deus não perdoou, mas porque você não permitiu que a verdade tomasse o lugar da condenação. E lembre-se, quando você se sente culpado, Deus quer te levantar. Não para você fingir que está bem, mas para você viver de forma renovada. Ele quer te restaurar por dentro. Quer que você experimente a paz de quem sabe que é aceito, amado, livre. Não porque é perfeito, mas porque se rendeu. Hoje receba essa graça. Não lute contra ela. Não duvide dela. Apenas diga: Senhor, eu aceito, eu creio, eu me rendo. E caminhe leve, porque o que estava entre vocês dois já foi removido. Agora é tempo de recomeçar. Não em culpa, mas em graça. Capítulo 4. Desacelere. Deus não exige pressa, exige presença. Uma das maiores armadilhas de quem deseja se reconectar com Deus é a pressa. A sensação de ter que recuperar o tempo perdido, correr para voltar ao nível de antes, fazer muito para compensar o que deixou de fazer. E então, sem perceber, o recomeço com Deus deixa de ser encontro e vira corrida. Deixa de ser comunhão e vira maratona espiritual. Mas Deus não quer pressa. Deus quer presença. Ele não está exigindo que você reconstrua tudo em um dia. Ele não está cobrando uma lista de atividades espirituais intensas. Ele não está te apressando para voltar a orar como antes, ler como antes, servir como antes. Ele só quer você, por inteiro, de verdade. Um passo por vez, uma decisão por dia, um momento real por manhã. A pressa nasce do medo. Medo de não ser mais aceito. Medo de ter perdido tempo demais. Medo de não conseguir recuperar a posição espiritual anterior. Mas o reino de Deus não funciona por meritocracia. O reino de Deus é um lugar onde quem chega quebrado e cansado encontra descanso, não pressão. Onde quem se rende é recebido com festa, e não com exigência. Deus não está olhando para o relógio. Ele está olhando para o coração. Ele não quer ver velocidade, ele quer ver entrega. Deus trabalha com processo, não com performance. E quem tenta acelerar esse processo perde o mais precioso: a transformação verdadeira que só acontece com tempo, com paciência, com constância. Muitos começam o retorno com entusiasmo, fazendo promessas. Agora eu vou orar 2 horas por dia, jejuar toda semana, ler a Bíblia inteira em 1 mês. Mas isso dura pouco, porque não foi construído sobre intimidade, mas sobre ansiedade. Deus não precisa de grandes ações. Ele precisa de pequenos encontros diários, sinceros, reais, constantes. Jesus sempre foi devagar. Ele andava entre as multidões com calma. Parava para conversar. Sentava para comer. Passava noites em oração, não por obrigação, mas por prazer. Ele viveu com ritmo, com profundidade, com conexão. E se o próprio Filho de Deus caminhava com calma, por que nós achamos que Deus quer pressa? Deus quer te ensinar a desacelerar, a não medir sua espiritualidade por quantidade de atividades,
mas por qualidade de conexão, a não se comparar com ninguém, a não tentar fazer tudo de uma vez, mas a caminhar com Ele com passos firmes, mesmo que lentos. Porque quem caminha com Deus de verdade sabe, o que importa não é a velocidade, é a direção. Você não precisa correr para ser espiritual, precisa parar para estar com Ele, precisa se permitir construir de novo, criar espaços na sua rotina, pequenos e constantes, onde Deus possa habitar. E nesses espaços não há obrigação, só comunhão. Não há cobrança, só presença. Oração de 10 minutos com sinceridade vale mais que 2 horas de repetição sem coração. Leitura de um versículo com fome vale mais que capítulos inteiros por obrigação. Uma adoração de olhos fechados no quarto vale mais que horas de música sem foco. Deus se manifesta no profundo, não no acelerado. Se você quer recomeçar de forma firme, abrace o ritmo da graça. Respire fundo, organize seu coração. Faça uma pausa, desligue o barulho, encontre um canto e diga: Senhor, não quero correr, quero estar, não quero fazer para compensar, quero me relacionar. E fique ali. Deixe o tempo passar, deixe a alma respirar, deixe o Espírito falar. Deus vai te ensinar a viver com ritmo novo, vai te mostrar que cada encontro com Ele é suficiente, vai te conduzir a um lugar de descanso espiritual onde você entende que não é sobre correr para Deus, é sobre caminhar com Ele. Você não precisa provar mais nada, não precisa compensar mais nada, só precisa recomeçar com presença. Capítulo 5. A oração que funciona. Quando você fala e sabe que Deus ouve. Você já orou e sentiu que estava falando com as paredes? Já repetiu palavras, clamou em silêncio, pediu com fervor e saiu com o coração vazio, como se nada tivesse acontecido? Quem nunca passou por isso costuma achar que o problema é oração errada ou faltou fé. Mas na maioria das vezes, o que falta não é técnica, é presença, não é fórmula, é verdade. A oração que funciona não é aquela que impressiona, mas aquela que conecta. Não é feita de vocabulário decorado, mas de diálogo sincero. Não depende de Bühne nem decibel, mas de um coração quieto e um espírito disponível. É possível orar brevemente, sem lágrimas, sem palavras longas, e ainda assim ouvir resposta, sentir direção e perceber paz. Porque ela é baseada em fé, não em forma. Jesus falou da oração como um relacionamento, não como um ritual. Ele disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E orar em espírito significa orar com autenticidade e presença. Um pai com o relógio em mãos não está vivendo um momento com o filho. Ele está cumprindo um tempo marcado. A oração que funciona é essa conversa sem pressa, onde o coração fala mais alto do que as palavras. Pare de colocar a oração no pedestal da perfeição. Deus não rejeita quem não sabe orar bem. Ele ama quem fala de dentro do peito. Ele quer ouvir suas palavras simples. Pai, estou aqui. Me ajuda. Ele quer sentir sua entrega verdadeira, não sua verbalização elegante. Ele quer seu coração quebrantado, não sua oração decorada. Esse diálogo com Deus pode acontecer ao longo do dia. Pode ser no carro, pode ser andando, pode ser um suspiro entre um problema e outro, pode ser um suspiro profundo antes de dormir, pode ser um pedido de sabedoria antes de decidir algo, pode ser um agradecimento em voz baixa no café da manhã. Oração não é lugar, é atitude, é incluir Deus na conversa diária e não se deixe abalar por sentir emoção fraca. A resposta de Deus nem sempre vem com intensidade. Às vezes é uma paz interior que você percebe depois. Às vezes é uma visão que se clareia com o tempo. Às vezes é um texto que salta aos olhos na leitura. Às vezes é simplesmente um passo certo no dia. A oração que funciona é aquela cujos efeitos aparecem mesmo depois de um tempo, não os que prometem emoção agora e somem depois. Repetir palavras não faz a oração funcionar. Tentar impressionar também não. O que faz a oração funcionar é estar presente, ser sincero, ouvir o silêncio interior.
é dizer o que sente, deixar que o Espírito ministre também em silêncio. É abrir espaço e não apenas despejar demanda. É resistir à tentação de pedir e esquecer de receber. É calor no coração e não apenas palavras no lábio. É o suspiro da alma, a entrega sem vergonha, o silêncio acompanhado, a entrega mesmo sem saber como orar. A oração que funciona, transforma. Porque quando Deus ouve, Ele entra. E quem fala de verdade é ouvido de verdade. Capítulo 7. Saia da autoexigência espiritual. Você está aprendendo, não compensando. Muitos cristãos carregam uma pressão invisível, aquela voz interna que diz: não basta estar com Deus, você precisa conquistar algo para Ele. Começa com a ideia de que há uma dívida espiritual a ser paga. Se você não orar o suficiente, não servir o suficiente, não estudar a Bíblia o suficiente, então algo vai falhar na sua vida. Essa mentalidade gera desgaste emocional, ansiedade espiritual, sensação de que nunca é o bastante. Mas aqui está a verdade libertadora. Você está aprendendo, não compensando. Essa pressão nasce do erro de achar que Deus só aprova quando você se comporta bem. Mas a reconciliação que Jesus trouxe não exige que você compense o erro. Exige que você se renda ao perdão. Deus não está olhando quantas horas você passa em oração, mas quantas vezes você tem humildade para reconhecer a necessidade dele. Ele não se impressiona com sua produtividade espiritual. Ele se agrada de quem busca com sinceridade. A autoexigência espiritual é fruto de religião, não de graça. Ela faz com que o cristão tenha uma fé baseada em desempenho, não em abandono. E quando a performance espiritual falha, como inevitavelmente falha, chega a culpa, a vergonha, o ciclo de tentativas e fracassos. Mas paz profunda não vem de cumprir tarefas, vem de compreender que a reconciliação não é prêmio por esforço, mas dádiva imerecida. Você não precisa compensar o passado, não precisa provar que é digno. Deus te restaurou antes de você merecer. Deu uma nova chance mesmo quando você não pediu. E por isso, o caminho do retorno não começa com esforço, mas com gratidão e entrega. A gratidão natural por ser amado sem motivos abre portas que a ansiedade não abre. A entrega sincera se torna adoração real. Imagine que sua fé é como aprender a tocar piano. Você não se torna um músico brilhante de uma hora para outra. Você erra teclas, desafina, tropeça em acordes, mas continua praticando com paciência. Deus te trata do mesmo modo. Ele não espera a perfeição instantânea. Ele espera a disposição para continuar. Ele quer ver você aprendendo, crescendo de forma consistente e não alguém correndo para compensar falhas de uma vida inteira. A espiritualidade saudável anda com leveza. Ela entende que há ritmo na caminhada com Deus. Há períodos de aprendizado, ensinamento, correção, descanso, ação. Ela acolhe momentos de leveza e momentos de intensidade. Mas o princípio permanece. Você não vai pagar nada com esforço humano. Você vai caminhar com fé e presença. E mesmo quando tropeçar, você vai levantar com os braços do Pai, não com culpa. Lembre hoje, Deus não te ama por causa do quanto você se dedica a Ele. Ele se dedicou por amor a você. Ele entregou-se em você por graça. Ele não precisa de você para validar a misericórdia. Ele te oferece a liberdade de viver perto, sem medo de não cumprir um checklist espiritual. Ele te convida a aprender com simplicidade, a caminhar com leveza, a crescer com presença. Capítulo 8. Cultive o secreto. Como criar um cantinho de encontro com Deus. Há algo profundamente espiritual, e mesmo paradoxal, na ideia de cultivar um cantinho secreto com Deus. Não é o lugar que muda você. É o seu coração no lugar que cultiva a intimidade. Você não precisa de um quarto grande, um altar profissional ou um cenário ideal. Você precisa apenas de um espaço onde sua alma se sinta segura para parar, abrir o coração e escutar o Pai. O quarto secreto é uma prática antiga, ensinada por Jesus. Quando você orar, feche a sua porta.
sem referência explícita. Ele ensinou que a presença divina acontece quando a rotina é interrompida pelo encontro sincero, quando você silencia o mundo para escutar o céu. Esse lugar é uma escola de dependência, de autenticidade, de presença. Ali sua alma se desenferruja de qualquer esgotamento espiritual e aprende de novo a respirar com Deus. Não importa se esse cantinho é um banco, um banheiro, um carro parado ou prostrado no chão do seu quarto. O que importa é que ele seja seu, que você o escolha diariamente. Um lugar onde você sabe que vai voltar. E que, mesmo que seja só por 5 minutos, seja intencional. Desligue o celular, feche os e-mails, respire. Dê espaço para Deus sussurrar. Dê espaço para sua alma se aquietar. Muitos contam o tempo que passaram ouvindo pregações, mas se esquecem quanto tempo passaram sentados em paz com Deus sem dizer nada. E é nesse espaço do silêncio que a presença realmente fala. É nesse lugar que a oração não é ritual, é convite. É nesse solo que a palavra lida na Bíblia se torna real e que os conceitos espirituais ganham carne. Se você acha difícil manter esse hábito, comece pequeno. Escolha um horário menor, 5 minutos assim que acordar. Comece com algo simples, uma breve oração genuína, um versículo para meditar, um pedido de direção com o coração aberto, um momento para ouvir. E ao longo dos dias, aumente esse tempo, conforme seu desejo de presença cresce. A constância é mais poderosa do que um dia de destaque espiritual. Também é útil respeitar o ritmo individual. Para alguns, de manhã é mais propício, para outros, final da tarde. Para alguns, silêncio é chave. Para outros, adoração espontânea funciona. Identifique o que funciona para você. Permita-se adaptar, permitindo-se criar um ritmo que funcione e não te frustre. Porque colocar pressão em algo que deveria ser acolhedor é romper com o propósito espiritual dele. Nesse segredo, 2 práticas espirituais se unem: oração e escuta. Muitas vezes queremos orar, falamos, pedimos, intercedemos, mas não permitimos a Deus falar. O segredo é criar espaço para diálogo, não monólogo. Pergunte: Pai, o que quer me dizer hoje? Espere, ouça com o coração. Leve em conta impressões, direcionamentos, sensações, convicções. Anote se quiser. Volte outro dia e veja se o mesmo veio de novo. Há também força espiritual em ter esse espaço como lugar de retorno, um lugar teu. Por mais que a vida te leve a ambientes cheios, família, trabalho, multidões, quando você sentir o peso da alma, pode voltar para esse lugar secreto. Ele será sua âncora. Ele será seu ponto de pausa. Ele será sua fonte de recarga. E essa consciência interna de ter um lugar real com Deus é libertadora. Se hoje você sente que falta intimidade, que insiste em sentir o que falta por dentro, experimente esse ritual. Defina o canto, defina o tempo, silencie e volte a começar. Permita-se sentir de novo. Permita-se ouvir. Permita-se viver no ritmo de quem viu o céu na quietude, porque Deus não se revela só nos grandes encontros. Ele é mais visceral no silêncio dos que o buscam com sede e constância. Capítulo 9. Leitura bíblica. Sem pressão. Como se alimentar da palavra e querer voltar. Muitos cristãos carregam um peso silencioso sobre a leitura da Bíblia. A mesma linguagem que já foi alimento, hoje soa como cobrança. Existe uma pressão interna para ler mais, estudar direito, entender tudo. Mas a Bíblia não foi dada para ser fonte de culpa. Ela é a voz viva de Deus para restaurar vidas. Se hoje abrir a palavra causa mais ansiedade do que consolo, você precisa redescobrir isso. A leitura bíblica deveria te alimentar, não te condenar. Pense na palavra como pão fresco. Ela não estraga se ficar um dia guardada, mas também não cumpre o propósito de alimentar se você forçada a comer sem fome. A leitura bíblica sem prazer é como comer por obrigação. Você pode até completar o capítulo, mas sai arrasado. Pesa a consciência, esvazia a alma, não gera vida nem conexão. Já quem come por prazer, saboreia, repete,
volta ao prato. Esse sai nutrido, fortalecido, desejando voltar ao pão com fome demais. Recomeçar deveria ser natural, pela entrega de quem decidiu voltar e não de quem teme se perder. Faça da abertura da Bíblia um momento de expectativa, não de obrigação. Lembre-se, não é a quantidade de versículos que forma a fé, é a qualidade do encontro com o autor. Quando abrir, pare e respire. Se nenhum versículo saltar aos olhos, fique com o princípio. Paciência com você mesmo. Deus trabalha em silêncio e a palavra se revela com tempo, não com pressa. Praticar leitura bíblica hoje pode significar 2 versículos bem meditados com alma, em vez de 5 insossos por obrigação. Significa ler devagar, respirar depois de cada frase, perguntar: o que isso significa para mim agora? Ou então ler aleatoriamente, sem pauta, e deixar que Deus fale o que deseja. A Bíblia não precisa ser um trabalho, ela pode ser descoberta no ritmo lento de quem quer se alimentar. Você pode reler memórias marcantes, versículos que no passado tocaram seu coração, revisitar promessas que deram esperança. Isso reacende a sensibilidade, isso traz sabor, isso reaviva a intimidade. E a Bíblia passa a ser mais que texto, vira batismo de alma, refúgio de fé, alimento diário de comunhão. E se sentimentos de culpa surgirem, confesse, diga: Pai, minha leitura tem sido mecânica, me redescubra na tua palavra. Permita que o texto seja ponte de cura e não instrumento de cobrança espiritual. A palavra é viva e eficaz, mas só age onde encontra a alma aberta. Quanto mais aberto você chegar, mais ela flui, mais ela transforma. Ao cultivar uma rotina de leitura sem pressão, você começa a sentir, começa a lembrar, começa a querer voltar, porque a palavra tem poder de reavivar o coração. E não importa o quanto sua fé esteja cansada, um versículo lido com sede pode gerar recomeço. Um texto lido devagar com reverência pode reacender desejo. E um pequeno trecho recordado, em silêncio, pode trazer de volta a presença de Deus. Feche os olhos de vez em quando, enquanto lê. Respire a verdade. Deixe que o versículo pousado dobre sua estrutura espiritual. Se quiser, escreva como um lembrete de esperança. Mas, acima de tudo, permita-se se aproximar da Bíblia de novo como um alimento, leve, real e renovador. Capítulo 10. Como lidar com o silêncio de Deus e continuar confiando. Há dias, ou até temporadas, quando tudo parece silencioso. Você ora, espera, clama, mas não sente resposta. Lê a Bíblia, mas ela parece vazia. Busca um versículo forte, uma impressão clara, uma direção nítida, e nada aparece. Naturalmente o coração começa a se perguntar: será que Deus se afastou? Será que ele já se cansou? Será que essa caminhada chegou ao fim? Mas é exatamente nessa tensão que a fé é refinada. Porque o silêncio de Deus não significa afastamento, significa preparação. Prepara você, molda você e aprofunda sua confiança. O silêncio muitas vezes revela o nível da sua fé, não o dos seus sentimentos, mas das suas convicções. O Senhor guarda a revelação da boca de quem já provou sua fidelidade. Há muitos que só conseguem crer quando Deus fala alto, mas aquele que escolhe confiar quando não ouve nada, esse é preparado para a grandeza espiritual. Ele aprende que fé não anda com voz, mas com certeza. Ele aprende que a confiança persiste mesmo através do silêncio. Deus se calou com os grandes. Josué enfrentou um combate sem ouvir Deus. O cativeiro de Israel foi marcado por ruído exterior, mas silêncio no céu. Abacuque insistiu com Deus até que foi ensinado a descansar. E você, na sua espera invisível, também está sendo treinado. O silêncio te convida a parar, a não buscar mais instruções novas, a ficar parado e viver o que já foi revelado até aqui. Porque em silêncio, Deus testa a fidelidade e revela quem permanece por fé, não por emoção. Um exemplo prático.
Quando você decidiu obedecer à última direção que recebeu do Senhor, mas ainda não houve confirmação externa, não corra, aguarde. Lembre da última vez que Ele falou de forma clara para você. Com base nisso, siga firme. Continue orando, continue lendo palavra, continue vivendo o que você já sabe. A obediência constante, mesmo sem sensação, é gasolina para a fé que vence tempestades. Se Jesus resistiu à tentação no deserto por 40 dias, sem comida, sem multidão, sem voz aparente, Ele nos ensinou que o silêncio não invalida a comunhão. Ele não deixou de ser amado só porque a fome apareceu. Ele continuou no propósito e, ao fim, foi testado e vitorioso. Assim, você também pode lidar com seu silêncio, não abandonando, mas afirmando: o Pai está comigo, mesmo quando não ouvi. Nelson Mandela disse certa vez: eu aprendi a nunca desistir, mesmo sem promessas visíveis. A fé cristã é isso. É saber que Deus está trabalhando invisivelmente. É saber que o silêncio é parte da revelação que entra depois. Que as escolhas de hoje virão a germinar amanhã, mas a escolha de hoje é permanecer. É soltar, parar de lutar, sair dos seus planos e confiar no que Ele mesmo falou. Durante o silêncio, cuidado com 3 perigos: abater-se sem propósito, tomar decisões impulsivas, culpar a Deus pelo que Ele não fez. Quando sentir cansaço, confesse: Senhor, me sustenta. Eu ainda creio. Mesmo que tudo silencie, minha fé não vacila. Quando sentir tentação de agir no impulso, respire e espere. Diga: Pai, se for da tua voz, confirma. Se não, aquieta meu coração. Essa oração transparente gera ambiente para a voz voltar, não com urgência, mas com firmeza. E busque companheirismo. Compartilhe com alguém maduro que também soube esperar. Não para ouvir um novo conselho, mas para lembrar que silêncio não é isolamento, é solo para a fé florescer. Compartilhar te ajuda a não absorver o peso sozinho e te ajuda a não confundir a indignação com virada. Você não está sozinho. Outros também trilham a espera, e isso fortalece o seu eu continuo. Se houver lágrimas, chore. Se houver dor, entregue. Não finja que está tudo bem. Mas não espere que a manifestação externa prove que Deus ainda está com você. Muitas das mais poderosas histórias de fé foram justamente construídas no silêncio. E quando chegou o tempo certo, Deus falou, e falou com mais intensidade do que nunca. E quando a voz voltar, e ela voltará, será mais clara e mais firme do que qualquer emoção transitória. Porque Deus não fala novamente com quem o ignora na espera. Ele fala com quem o honra na fidelidade silenciosa. Ele fala com quem decide continuar mesmo sem sentir. Porque não se impressiona com barulho de fundo. Ele se manifesta na calma dos corações que descansam nele. Por isso, hoje faça esta oração. Pai, eu não entendo, eu não sinto, mas ainda confio. Vem, fala de novo. Se não for para falar, apenas esteja. Eu me ponho aqui até que o silêncio se torne presença. E então, permaneça. Porque o silêncio de Deus é a chance de redescobrir a profundidade da sua presença, não a ausência dela. Capítulo 11. Quando você cai de novo, o que fazer nas recaídas espirituais? Cair faz parte da caminhada humana e, especialmente, da jornada espiritual. Mesmo os mais maduros, muitas vezes, se veem repetindo erros, recaindo nos mesmos hábitos, revivendo padrões que pareciam vencidos. E o pior de tudo é que, ao cair, muitos sentem vergonha, culpa, desesperança, como se tivessem perdido tudo. Mas a Bíblia declara que a graça de Deus se manifesta mais poderosamente nas quedas, não na perfeição. E esse capítulo existe para acolher você exatamente nesse ponto. Quando você cai, o recomeço com Deus vai além da culpa, abraça a fé renovada. A queda espiritual dói, trai nossos valores, traz peso, pode roubar paz, confiança e identidade. Mas Deus não avalia sua jornada a partir da queda. Ele a olha pelo recomeço. A forma como você se levanta. A decisão que você toma depois do erro.
Se você decidir se render à vergonha, permanecer no isolamento ou se apropriar da acusação mentirosa, essa queda te afunda. Mas se você decidir reconhecer, confessar, levantar e recomeçar com fé, essa queda vira efeito transformador. Quando você cai, não comece atribuindo significado espiritual à sua fraqueza. Fraqueza é humana, reconhecê-la é espiritual. Negar não muda nada. Confessar permite cura. E isso faz parte do processo. Arrependa-se sem demora. Não prolongue o episódio com autopunição. Chegue até Deus em sinceridade e diga: Pai, eu errei. Me perdoe. Me ajude a levantar novamente. Esse é o primeiro passo para reconstruir o caminho ruim da autoacusação para o terreno curado da graça. E já no ato de aproximar-se, o céu começa a se mover. A recaída espiritual te coloca de novo em um ponto sensível, entre o medo da misericórdia falhada e o desejo ardente restaurado. Muitos têm medo de voltar a tentar porque acham que vão falhar de novo. Outros voltam com força, mas sem consciência, e caem da mesma forma. A diferença está no aprendizado. A queda é um curso espiritual. Se você persistir na repetição inconsciente, vive num ciclo estéril. Mas se você aprender com a queda, pode encontrar cura. Entender gatilhos, corrigir decisões, buscar apoio. Isso transforma a queda em ponto de virada. É por isso que recomeçar requer disciplina e humildade, oração, palavra e talvez até uma estrutura de suporte. Conversar com um irmão maduro, participar de um grupo de apoio, evitar ambientes contaminantes e, acima de tudo, recomeçar com propósito e transparência espiritual. Diga: aquele ciclo me quebrou. Eu não quero mais. Hoje decido caminhar com mais sabedoria, buscar ajuda real e viver no modo de quem está sendo curado, não apenas perdoado. A humildade transforma o peso em aprendizado e cria resiliência para evitar novas quedas. Mas cuidado com dois extremos: a autoacusação que imobiliza e a autocompaixão que relativiza. Nem viva sob culpa permanente, nem minimize a queda como algo irrelevante. A Bíblia ensina que Deus não injuria seu povo, mas o disciplina. Se você cair, Ele não te rejeita por eternidade. Ele te corrige no tempo do amor. Ele restaura na medida do arrependimento. Ele vê o tempo de transformação, não o deslize isolado. Então, após confessar, é hora de decidir novamente. Decidir crer na graça mais do que ser consumido pela culpa. Decidir seguir adiante com passos pequenos e constantes. Decidir buscar mais apoio, não como punição, mas como fortalecimento. Um recomeço espiritual que vale é aquele que respeita a jornada e se fundamenta na verdade reconfortante. Deus não te deixa cair. Ele te ensinou a levantar. E há poder no testemunho da superação. Quando você compartilha com humildade a queda e recuperação, traz luz sobre áreas que outras pessoas também enfrentam. O recomeço se torna fonte de coragem para quem ainda se esconde. O silêncio começa a ser rompido por vozes reais que dizem: eu caí, mas recomecei e estou caminhando de novo. Essa comunidade de honestidade destrói isolamento e ergue resto da fé. Se hoje você está falando sobre a própria fraqueza, reconheça que falhar não te desqualifica da presença de Deus. Mas decidir levantar, isso te aproxima de Ele ainda mais. Deus não quer que você volte com medo. Ele quer que você volte com confiança. Não que você se declare santo, mas que você deseje crescer. Não que você nunca erre novamente, mas que continue levantando quando errar. Você já deu o passo mais difícil, reconhecer que caiu. Agora dê o próximo, levantar com propósito, confessar, replanejar, recomeçar, caminhar com vigilância, buscar ajuda e, com fé, andar no ritmo renovado da graça que corrige, cura e comissiona para um novo capítulo. Porque a jornada cristã é feita de quedas, mas principalmente de recomeços. E nesses recomeços, Deus mostra que, mais do que mudar a rota, Ele transforma o coração.
Capítulo 12. Comece a obedecer, mesmo sem sentir vontade. Há momentos em que a vontade desaparece, mas o chamado permanece. Você já sentiu frio na alma no lugar sagrado da oração? Já abriu a Bíblia e leu em vazio? Já quis desistir de servir? A motivação falha, a emoção some, a vontade evapora. E é nesse ponto que a decisão espiritual, não sentimento, faz a diferença. Porque a obediência cultivada, inclusive sem vontade, constrói solo firme para um relacionamento maduro com Deus. A maioria das ações espirituais começa com vontade. Vontade de orar, de ler a palavra, de buscar comunhão. Mas esperar sempre estar motivado é receita para paralisação. A fé não exige sentimento, exige entrega. É nas pausas da alma que as decisões permanecem firmes. É então que a disciplina espiritual se revela produtiva, e não obra rígida, mas base firme para o milagre. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele não prometeu motivação constante. Ele afirmou: se alguém quiser me seguir, negue-se. A chamada foi clara. A motivação pode falhar, mas a decisão persiste. Obediência não depende do enredo emocional. Dependia da cruz, da entrega consciente. Uma escolha continuada, mesmo quando a sensação não concorda, constrói intimidade real com Deus. A decisão de obedecer gera ambiente espiritual. Deus honra a fidelidade quando a vontade reluta. Se você não quer orar hoje, ore. Se não quer ler, abra o texto. Se não quer abrir sua vida, expresse gratidão no silêncio. Se não quer adorar, diga: Pai, eu escolho estar aqui mesmo no vazio. Porque esse simples gesto de escolha ativa a graça, traz renovo, restaura a presença. Faz o espírito vir habitar mesmo onde a alma declara exaustão. Esse tipo de fé produz seguidores consistentes, em vez de espectadores esporádicos. Em vez de viver para grandes momentos emocionais, você passa a viver para uma presença constante, ainda que discreta. Para quem decide obedecer no silêncio, a comunhão cresce fora do palco. O fruto nasce com constância. A fé solidifica num ritmo que escolhe continuar, não num impulso que se esgota. Imagine um solo seco que recebe gotas de chuva de vez em quando. Fica duro, improdutivo. Agora imagine o mesmo solo sendo regado aos poucos, mas constantemente, mesmo sem calor de sol. Ele floresce. Assim é a obediência construída sem emoções, lenta, silenciosa, constante. E Deus responde a cada gota de fé, mesmo quando não há flor da sensação. Decisões sem motivação ensinam disciplina espiritual, não a moda do legalismo, mas a moda da fidelidade de Deus. Aquela que se instala quando as emoções se vão e a alma ainda busca. Aquela que constrói caráter santo, mesmo nos dias frios. Aquela que fortalece a alma para quando o sol voltar a brilhar internamente. Mas cuidado com dois extremos: a obediência legalista, que se impõe sofrimento, ou a dependência emocional que abandona o altar no primeiro sinal de secura. O caminho saudável é decisão consciente, quem repete mesmo quando não quer, porque a fidelidade fiel refaz o coração. A decisão restaurada reconstrói a intimidade. Se hoje você sente que não quer, não espere sentir vontade. Comece agora. Diga: Pai, eu não sinto, mas escolho obedecer. Comece pequeno, uma oração rápida, um versículo. Um agradecimento, uma atitude gentil, um silêncio de presença. Semeie um gesto de fé e veja a semente germinar no calor do relacionamento restaurado, porque no fim não é a motivação que cura o coração, é a fé que escolhe continuar mesmo no silêncio. Capítulo 13. Como voltar a amar a presença de Deus. Hoje o desafio não é apenas crer que Deus existe, é voltar a desejá-lo. É reacender a sede de viver nele, sentir sua presença, buscar recebê-lo como alimento da alma. A pergunta que guia essa retomada espiritual é simples: você ama a presença de Deus o suficiente para persegui-la de novo?
Muitos vivem na fé automática sem percepção de Deus. Frequentam cultos, marcam presença, mas dentro os corações estão ronrando, secos ou distraídos. A presença de Deus perdeu prioridade, ficou menor do que outros compromissos. E quando a sede some, a intimidade se perde. Por isso, o recomeço exige reacender a fome, redescobrir que viver com Deus é não apenas útil, mas desejável. O caminho para isso é prático. Comece com adoração. Não somente música, mas linguagem da alma. Cante coisas reais, declarações de gratidão, clamores profundos, confissões transformadoras. Permita que sua voz seja o meio e não o destino. Adore com o coração primeiro, não com o palco. Mesmo sem talento ou matiz vocal, adore por ser verdade, não por parecer perfeito. Louve em silêncio também. Um olhar elevado, uma respiração consciente, uma frase corta registrada nos lábios. Tudo pode ser memória viva da presença. Deus habita no louvor íntimo. Quando você ama cantar sozinho, Ele escuta. Quando você declara em sussurro, Ele responde. Cultivar esses momentos, mesmo que curtos, reinicia o fogo dentro. Entrega é o verdadeiro portal para estar presente. Decida abrir mão do que te distrai. Vícios, navegação sem propósito, comparações que consomem. Faça escolhas espirituais acolhidas por oração. Pai, eu escolho te amar mais que minha distração. Esse gesto rompe ciclos de apatia e imprime na alma o desejo de proximidade. E Deus responde com reposição de amor. Intercalar jejum é uma ferramenta poderosa, não por legalismo, mas para trazer a alma inteira para longe do que suga e perto do que nutre. Quando você escolhe ficar sem, está escolhendo buscar o que realmente sacia. É um ato simbólico e prático de priorizar a presença de Deus sobre o autoalimento emocional. E então seja constante. Adorar um dia não basta. Lembrar da presença num dia frio não resolve. Precisa ser hábito. Orar de manhã, abrir adoração à tarde, silenciar à noite. Construir intenções repetidas, cultivar disciplina leve, criar retornos conscientes foi o que gerou e mantém amor pela presença. Não a rotina imposta, mas fio invisível que gruda no coração. O recomeço emocional na fé depende de memória espiritual. Use lembretes visuais, post-it com promessas, versículos salvos no celular, cânticos favoritos nos fones de ouvido. Essas pequenas pistas mantêm seus olhos e seu sangue voltados para quem importa. São lembretes de presença em meio à distração. E quando a própria presença parece distante, não se culpe. Respire e lembre. Esse lugar foi conquistado com gestos simples, oração sincera, adoração humilde, entrega intencional. E hoje ele permanece acessível. Volte aos princípios que um dia te sustentaram. Retome o que fazia seu coração vibrar. Confesse. Pai, eu quero te amar de novo. Começa comigo. Deus não procura perfeição emocional. Ele procura fome verdadeira. E quando te olha desejando, Ele equilibra seu coração com a própria presença. Então, entregue-se aos pequenos rituais de adoração. Escolha ouvir mais que ver. Jejue de distrações, cante sem pressão, respire presença. E no tempo espiritual, você verá que o fogo volta, não por emoção, mas por relação renovada com o Deus que habita no silêncio e na entrega. Capítulo 14. Você vai ser tentado a parar, mas agora você tem fundamento. Caminhar com Deus não garante uma vida sem desafios, garante uma vida com alicerce. Você vai ser tentado a parar. Vai ter dias em que a vontade de continuar some. Vai ter momentos em que o cansaço vai te visitar de forma profunda e o desânimo vai bater forte. Vai parecer mais fácil abandonar a rotina espiritual do que insistir nela. Mas é justamente aí que a maturidade entra. Agora você tem fundamento. Agora você sabe o que fazer quando a vontade falhar. Esse fundamento é fruto do que você construiu até aqui. Não é mais apenas emoção, é escolha.
não é mais euforia, é permanência. Você já caminhou pela decisão de orar, mesmo sem sentir. Já se aproximou de Deus quando a culpa dizia que era tarde demais. Já entendeu que o amor de Deus não depende do seu desempenho e que a presença dele se manifesta mesmo em dias sem luz. Isso tudo te fortaleceu. Agora é hora de lembrar o que você já sabe. A tentação de parar pode vir de muitos lados, mas geralmente nasce de 3 gatilhos principais. O primeiro gatilho é o desgaste emocional ou físico, dias em que você está simplesmente cansado demais para pensar em oração, cansado demais para abrir a Bíblia. O corpo fala mais alto, a mente não colabora, o espírito parece apagado. E nesses dias, a armadilha do inimigo é sutil, fazer você acreditar que descansar é o mesmo que se afastar, mas não é. O descanso faz parte da fé. Parar com Deus é diferente de parar de Deus. Tire um tempo, sim, respire, mas permaneça com o coração voltado para Ele, mesmo em silêncio, porque o cansaço não desqualifica a fé, ele pode inclusive purificá-la. O segundo gatilho é a confusão espiritual. Você começa a se perguntar: será que estou fazendo certo? Será que estou ouvindo mesmo a voz de Deus? Será que tudo isso está funcionando? E quando as respostas não vêm, o medo bate. Melhor parar do que insistir no vazio. Mas esse é o momento de fazer algo que você aprendeu nos capítulos anteriores. Lembrar do que Deus já falou. Voltar à palavra, revisar as promessas, confiar na luz que Ele já te deu, até que a próxima direção apareça. A dúvida só vence onde a memória da fé é esquecida. O terceiro gatilho é a tentação emocional. O velho desejo de voltar ao conforto das distrações. Redes sociais, séries, rotina vazia, comportamentos antigos. Coisas que prometem alívio rápido, mas esvaziam a alma com o tempo. Quando isso aparecer, lembre que sua nova base é mais forte. Lembre-se de como sua alma se sentia quando estava afastada. Lembre do vazio. Lembre do arrependimento. Lembre que agora você tem algo precioso. Um caminho de volta. Uma comunhão verdadeira. E isso vale mais do que qualquer alívio passageiro. Você foi construído com decisões. O que está em você hoje é raiz, não flor. É profundidade, não superfície. Isso significa que, mesmo quando o vento bate, você não é arrancado com facilidade. A maturidade espiritual não te isenta da vontade de parar. Ela só te dá firmeza para continuar mesmo assim. E isso é uma marca de quem está se tornando íntimo de Deus. Então, quando a tentação de desistir vier, e ela virá, lembre-se, você já sabe o que fazer. Você tem ferramentas, você tem palavra, você tem um Pai que te espera no secreto, e tem um Espírito que intercede por você até quando você não consegue orar. Sua fé não está mais em estágio inicial. Agora ela tem estrutura, fundamento, e isso te torna estável, te faz permanecer, te fortalece quando tudo diz para parar. Ore assim nos dias difíceis. Senhor, eu estou cansado, estou sem vontade. Mas eu te conheço, e por isso mesmo sem sentir eu decido permanecer. E você vai ver, haverá graça, haverá renovo, haverá sustento, porque Deus nunca deixa sem resposta quem escolhe permanecer mesmo em silêncio. E porque você não está mais construindo fé, agora você já está vivendo por ela. Capítulo 15. Agora que você voltou, não seja o mesmo, seja íntimo. Você fez a jornada. Voltou, ressurgiu da lama, venceu a culpa, recomeçou no quarto secreto, cravou disciplina no coração, enfrentou silêncio e fraqueza com fé e persistência. E agora há uma voz interior que sussurra: Deus me encontrou de novo. Esse é um grande momento. Mas o livro não termina aqui com você apenas de volta. O convite agora é maior. Você não precisa voltar para ser como antes. Você está sendo chamado para ser íntimo, constante e maduro. Deus não te quer apenas perto. Ele quer você junto dele.
Não apenas frequentando momentos espirituais, mas sendo presença espiritual presente por dentro. É hora de parar de buscar momentos e começar a construir um caráter. É hora de viver uma fé que se destaca não por intensidade emocional, mas por constância espiritual. Ele chama você para um lugar além da recuperação, para a profundidade relacional com Ele. Intimidade com Deus se constrói de dentro para fora. Não por rituais, mas por coerência. Não por entusiasmo, mas por hábito santo. Não por emoção, mas por revelação contínua. Intimidade se revela quando sua primeira e última atitude é buscar o coração de Deus, mesmo nos intervalos da rotina, mesmo nos ciclos secos, mesmo nos lugares simples. Ali, ele se torna real, não só para ouvir, mas para habitar. Constância significa permanecendo convidado. É a repetição de escolhas que respalda sua fé. Orar nos dias bons e nos dias cinzentos. Ler a palavra com fome e sem emoção. Abrir o coração por amor, não por obrigação. Cultivar a presença como prioridade, não como opção. Isso te forma espiritualmente para caminhar firme, mas jamais rígido, colaborativo com o Espírito, não refém de sentimentos. Maturidade espiritual é resposta ao crescimento. Crescer na fé não significa acumular títulos espirituais. Significa deixar a gospel folhear você com menos urgência e mais profundidade. Significa aceitar fraqueza como oportunidade. Compreender que errar não te desqualifica, apenas te ensina a recomeçar com mais sabedoria. É viver com humildade, sabendo que nunca acabou o que pode ser transformado. A caminhada agora é de transparência. É permitir que Deus revele e corrija cada área do seu coração onde Rei ainda encontra resistência. É permitir que Ele levante revelações que te ajudem a ministrar na verdade a outros que passaram pelo que você passou. É viver sabendo que o propósito maior da intimidade é ser canal de graça, luz e restauração para quem ainda está longe. E mais, intimidade gera clareza. Quando você conhece o caráter de Deus de verdade, passa a discernir bem vozes que surgem fora da sua. Passa a ouvir o sussurro do Espírito, mesmo em meio às vozes do medo, das distrações, das exigências externas. Porque você passou pelo processo de aprender a não depender apenas do movimento externo, mas da voz interior confirmada, da lifeline espiritual que só o Espírito dá. Você também aprenderá que intimidade espiritual exige silêncio de vez em quando. Não em silêncio de ausência, mas silêncio de escuta. Porque quem é íntimo sabe que não precisa que Deus se prove por grandes sinais. Sabe que Deus fala no simples. E um conselho gentil, um conforto súbito, uma palavra que vem no íntimo já são manifestações da presença. E esse nível de sensibilidade nasce devagar, não com fórmulas, mas com disciplina interior. A visão final é clara. Deus não quer você de volta para ser igual ao que era. Ele quer você de volta para ser melhor. Não para ser modelo de perfeição, mas para ser testemunha transformada. Ele quer que você viva como quem sabe o amor que te restaurou, que caminha com propósito, que adora mesmo quando não sente, que crê mesmo quando não vê, que se levanta mesmo quando cai, que muda mesmo quando falha, que ama mesmo quando dói, que espera mesmo no silêncio. Hoje, ao encerrar este livro, a escolha é sua. Continuar naquela fé ensopada no emocional ou se estabelecer na fé construída na consistência. Deixar a busca ser algo momentâneo ou permitir que a realidade divina seja contínua. Você pode apenas frequentar o privilégio de andar com Deus ou pode desfrutá-lo como presença cotidiana. Deus está dizendo: eu não te quero só de volta. Eu te quero comigo, próximo, íntimo, firme. Respire fundo. Feche os olhos. Diga com convicção: Pai, eu não quero ser o mesmo. Eu quero ser íntimo contigo. Eu escolho caminhar não por impulso, mas por entrega constante. Eu escolho viver no teu ritmo de presença, não no das expectativas humanas. E então,
Se levante com fé renovada. Caminhe com segurança e descubra que voltar com Deus é só o começo, mas viver com Ele é o destino. Se você assistiu até o final, clique no gostei, se inscreva e ative o sininho para receber notificação quando lançarmos um vídeo novo. Até a próxima!